Nesse exercício, a gente entra em contato com uma topologia de circuito que é bastante comum de ser encontrada, por exemplo, em circuitos eletrônicos. Eu estou falando dos divisores de tensão. Então, a gente vai, no primeiro momento, equacionar o circuito da esquerda, tentando determinar o valor de V2 em função de V, R1 e R2, e depois a gente vai generalizar esse equacionamento para um caso onde eu tenho N bipolos. Eu vou equacionar esse circuito da esquerda também de duas maneiras diferentes, e vou começar por meio de uma análise nodal. O que me leva a escolher uma análise nodal? Bom, o exercício pede V2, certo? Que a gente pode, já vou mostrar como, interpretar como uma tensão de nó, né? E ele também ele quer que essa tensão apareça em função de R1, R2 e V, certo? Então, a gente está falando especificamente de variáveis que são tensões. E se vocês recordarem, na análise nodal, essas tensões acabam surgindo porque a gente coloca as correntes em função das tensões. Então, para conduzir a análise nodal, o primeiro passo é lá eu escolher o ponto de referência, certo? Então, eu vou escolher esse aqui como ponto de referência, né? Nesse circuito, a gente tem uma fonte de tensão. Então, nesse caso aqui, a fonte de tensão ela está conectada à referência. Isso, de certa forma, ajuda a gente, porque quando isso acontece, eu automaticamente já tenho a tensão de um dos nós. Então, portanto, esse nó 1 aqui de cima, eu já sei qual que é o valor de sua tensão nodal, que é V, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma fonte de tensão, aqui é a referência, então a tensão desse nó aqui de cima é V. Então, fica faltando eu equacionar a tensão desse segundo nó, né? Onde, por meio do equacionamento desse segundo nó, eu vou descobrir exatamente o V2. Porque aqui é a referência, o meu V2, ele é a diferença de potencial entre o nó 2 e a referência, portanto, equacionando o nó 2, eu vou obter o V2, certo? Nesse nó 2, eu tenho corrente I1 que entra e corrente I2 que sai. Então, adotando a convenção onde correntes que entram são negativas e correntes que saem são positivas, o que a gente vai ter é corrente I1 entrando no nó 2. Quem é I1? I1 é V menos V2 sobre R1. E corrente que sai, isso tudo negativo, né? Porque é uma corrente que entra no nó. Corrente que sai do nó 2 é a corrente I2, que pode ser expressa como V2 sobre R2. Tudo isso igual a zero. Então, nessa equação do nó 2, eu já tenho todas as variáveis que eu quero. Eu tenho o V2, eu tenho o V, eu tenho o R1 e o R2. Então, agora se torna uma questão de remanejar os termos da equação, certo? Então, primeiro eu vou tirar esse parênteses e vou passar o V sobre R1 para o outro lado da equação. Com isso, então, eu vou ficar com V2 sobre R1 mais V2 sobre R2 igual a V sobre R1. Aí disso, eu vou ter que R1 sobre R2 é igual a R2V2 mais R1V2 é igual a V sobre R1. E aí, remanejando, eu vou ter que V2 é igual a V vezes R2, porque eu passo esse termo multiplicando por lá, vai cancelar o R1, dividido por R1 mais R2. Então, essa é a equação de um divisor de tensão típico, ok?
quero que vocês olhem bem para essa equação, porque inclusive memorizá-la auxilia bastante aí quando vocês encontrarem circuitos divisores de tensão. Uma outra maneira de equacionar esse circuito e chegar no mesmo resultado, vocês provavelmente vão julgar que é uma maneira até mais simples do que essa de realizar uma análise nodal, tá? Vou colocar aqui de amarelo. Então, veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte de tensão que alimenta uma carga que é composta por 2 resistores em série. Portanto, eu de imediato posso calcular essa corrente que passa em cima desses 2 resistores. Qual que é essa corrente, né? Que eu vou chamar de I aqui. Então, I é igual a V sobre R1 mais R2. Então, eu calculo facilmente a corrente que passa sobre esses 2 resistores, simplesmente considerando o equivalente dos resistores em série, né? Mas quem é V2? V2 é a queda de tensão sobre o resistor 2. Portanto, agora, se eu sei a corrente que passa sobre R2, eu consigo calcular V2. Então, V2 é igual a R2 vezes I. Quem que é I? É V sobre R1 mais R2. Então, V2 é igual a V vezes R2, R1 mais R2. Certo? Então, chego aqui no mesmo resultado, tá? De uma maneira até mais intuitiva e mais simples. Por que que esse é um circuito divisor de tensão? Porque vamos supor um cenário hipotético onde você tenha na sua casa uma bateria de 12 volts. E você precisa alimentar um brinquedo ou algum circuito com 9 volts. Esse é a típica topologia de circuito que pode ser utilizada para resolver o seu problema, porque você pode colocar aqui a sua fonte de 12 volts e você pode, com o auxílio de uma carga auxiliar, criar um divisor de tensão onde apenas os 9 volts caem sobre a carga que você quer alimentar, tá? Então, circuitos divisores de tensão, eles são utilizados com frequência em circuitos eletrônicos porque, eventualmente, a gente precisa desse recurso de abaixar a tensão de alimentação ou diminuir o nível do sinal para entrada no amplificador ou coisas do tipo, tá? Então, recomendo fortemente que vocês prestem atenção nesse tipo de circuito porque eles aparecem com frequência. Vamos agora, então, para a evolução desse equacionamento, para que a gente consiga generalizar para o caso onde nós teremos aí N bipolos em série, certo? E vocês devem entender, a gente pode pensar isso da maneira mais simples, né? Eu vou colocar aqui de verde, tá? Então, nesse caso aqui do lado, a gente pode ir pelo raciocínio mais simples, então eu começo sempre calculando a corrente I. Então, a corrente I vai ser V sobre R1 mais R2 mais até Rn, né? Isso é o valor da corrente que passa pelo circuito, né? E num segundo momento, para eu determinar o Vn, eu tenho que a resistência N vezes essa corrente. Portanto, a fórmula genérica para esse circuito é simplesmente Vn igual a V vezes Rn dividido por R1 mais R2 mais Rn. Ok?
Então, três maneiras aí diferentes de equacionar a mesma topologia de circuito, ok?